Para a nossa meditação de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, tem o título, a lição de número 109, Na Esfera da Língua. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. É Pedro escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 3, versículo 10. Então, Pedro, nessa epístola, ele nos conclama a todos a ter o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, e ele diz entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Então, nessa carta, Pedro, ele nos convida a todos a frear, né, como ele diz aqui no item 10, no versículo 10, quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Então, Emmanuel vai comentar esse texto do Evangelho. Diz Emmanuel: reflete no bem que esperas nas palavras dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Então, ele nos chama a atenção para a gente refletir naquilo que a gente espera que o outro fale, né, para nós, para que a gente não converta a nossa palavra em agente do mal, ou seja, ainda usamos a nossa língua, o nosso falar, na maioria das vezes, para maltratar, para condenar. Então é isso que Emmanuel está dizendo. O que a gente não quer para a gente, né, não devemos querer para os outros. Continua Emmanuel: necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. Então, para a gente agradecer, né? Quantas vezes nós, diante de um debate ou de um encontro, alguém nos apoia, alguém nos avaliza as nossas solicitações com apontamentos de simpatia em nosso favor. Então, ele diz para a gente agradecer a esse companheiro. A maioria das vezes, nós não fazemos, né? Aí, então, diz ele, no instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. Então, quantas vezes, né, nós erramos? Todos nós aqui na Terra, espíritos imperfeitos que somos, cometemos erros. Mas nesse instante que nós estamos cometendo algum erro, alguma falha, e que muitos nos condenam à nossa invigilância, nós devemos marcar. Ele fala assinalas, ou marca. Nota, né? Feliz a frase de entendimento do irmão, daquela pessoa que nos entendeu, nos compreendeu o nosso erro e justifica, né, diante daquele nosso erro, a nossa falha e nos desculpa. Então, ele diz para a gente anotar essa frase, né, que nos traz paz, nos traz uma serenidade naquele momento, né? Então, ele continua dizendo, de espírito desarvorado, ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras, por recurso do céu, a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. Então, quantas vezes nós nos encontramos, muitas vezes, de espírito descontrolado, quantas vezes nos encontramos nervosos ante as provas, que são inúmeras no nosso dia a dia. Então, considerar por recurso do céu, quando chega um irmão e nos convoca, nos induz ou nos inspira a ter paciência, nos traz conselhos, orientações para que nós tenhamos paciência. Então, ele diz que esse recurso é um recurso que vem do céu. Então, é Deus, o nosso Pai, nos socorrendo através de um irmão nosso. E na maioria das vezes, nós esquecemos até de agradecer, né? Então, ele está dizendo para a gente compreender esse momento e ser gratos, né? Ser agradecidos.
De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Então, quantas vezes, às vezes, a gente é obrigado a tomar uma atitude dramática, uma atitude que nos aflige o nosso íntimo. E aí, então, diante de uma referência confortadora de alguém nos trazendo apoio e compreensão diante daquele momento doloroso, ele diz para a gente observar que essa palavra, ou seja, o irmão usou a língua, o verbo, para nos trazer apoio e compreensão, e a nossa ansiedade vai sendo aliviada. Então, a palavra que conforta, que esclarece, que ilumina, que traz o bem, nos faz bem. Diz Emmanuel, entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação, que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam usando notas de tolerância. Então, quantas dificuldades nós temos, muitas vezes amargas, né? E diante da nossa queixa, da nossa desesperação que deixamos escapar da nossa boca, ele diz para a gente abençoar o amparo daqueles que nos acalma, usando notas ou usando palavras que nos convidam à tolerância. Né? Então, abençoar aqueles que estão sempre ao nosso lado, porque são recursos, como diz aqui atrás, recursos do céu, que o nosso Pai nos envia para nos auxiliar a não perdermos o equilíbrio das nossas emoções. Diz Emmanuel, sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Então, sempre que nós estivermos a ponto de complicar a vida de alguém, de azedar, como dizer, o ânimo, né, daquelas pessoas que estão ali ao nosso redor, de alguém, seja quem for, através da palavra, nós devemos lembrar o auxílio verbal que nós também precisamos, por intermédio dos semelhantes, para acalmar, para iluminar o entendimento naquele momento, apaziguar os ânimos, trazer, né, o equilíbrio emocional daquela pessoa, que nós também necessitamos. E aí diz ele, se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Então, se desejamos desfrutar, diz ele, né, os tesouros da vida e do tempo que nos é emprestado aqui na Terra, devemos aplicar a regra áurea na esfera, então, da nossa língua. No livro dos Espíritos, no capítulo 1, no livro 3, que fala sobre as leis morais, a pergunta de 614, Allan Kardec perguntou, o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos responderam, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então veja aqui a conclusão também, né, desse pequeno item. Se nós aspiramos desfrutar os tesouros da vida e do tempo, devemos aplicar essa regra áurea na esfera das nossas, né, da nossa língua. Ou seja, fazer ao outro tudo aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Só assim seremos felizes. Recordando o que disse Jesus, tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Se fazemos o bem, estamos fazendo o bem a nós mesmos, mas se fazemos o mal, se usamos a nossa língua para magoar, para ferir, para maltratar, o primeiro a ser ferido, magoado e maltratado somos nós mesmos, porque estamos fazendo para nós. Mas se usamos a nossa língua para abençoar, para levar paz, esperança, equilíbrio das emoções aos nossos irmãos, estamos fazendo isso a nós mesmos.
porque a língua é o órgão que nos ajuda a expressar o nosso verbo, traduzir as nossas palavras, né? Tudo está no nosso sentimento, a nossa alma, que é esse ser pensante e que usa os órgãos do nosso corpo para manifestar aquilo que nós desejamos. Então, daí o cuidado, né? Pedro dizendo, o cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. Ou seja, diz ele que nós devemos refrear a nossa língua para viver dias felizes, né, aqui na terra. E a gente pergunta, mas então, onde que está escrita a lei de Deus? Mais na frente, na pergunta seguinte, 621, ele diz, na consciência. Perguntou aos espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Allan Kardec perguntou. E eles responderam na consciência. Então, a nossa consciência é esse tribunal, né, que nos conclama a fazer somente o bem. Mas nós nos esquecemos, porque em outra pergunta ele pergunta, mas por que tem que ser relembrado? Porque a gente esqueceu. Reencarnamos e esquecemos, né? E é como está na nossa consciência, nós temos os impulsos do bem, né, dos erros quando cometemos, nós sabemos que estamos errando, mas não nos atentamos para a necessidade da corrigenda, não nos atentamos para aquela assertiva de Jesus, tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Então ele finaliza dizendo, insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos, e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós, né? Então, vamos soprar ou inspirar, vamos aconselhar, né, aos irmãos que nos cercam a tranquilidade que nós desejamos, né? E falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Ou seja, nunca vamos fazer aos outros aquilo que nós não queremos que os outros nos façam. E nos dias de hoje, em que estamos vivendo momentos tão difíceis, né? Provas necessárias para todos nós, mas muitas vezes nós não usamos esse cuidado com a nossa língua. Então, na maioria das vezes, nós criticamos, condenamos a atitude de alguém. Quando percebemos algum erro, nós imediatamente já soltamos o nosso verbo para condenar, né? Quando devemos fazer ao contrário, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, para auxiliar quem quer que seja, não importa o erro cometido. Se ele não tem conhecimento, não tem problema. O importante é que a nossa fala seja sempre uma fala que leve a paz, a esperança, o reequilíbrio das emoções. Oremos por esses que ainda não conseguiram despertar a consciência para a necessidade do bem, de fazer o bem, de acertar, de corrigir as faltas, não é? Nós sabemos que a oração é um antídoto contra o mal e nós podemos atingir a todos, se assim o desejarmos. Então, o mesmo que nós queremos que os outros façam para conosco, diante das nossas faltas, dos nossos erros, nós devemos agir igualmente assim com os nossos irmãos que erram. Então, usar a nossa voz para levar a paz e a esperança, a consolação, para que aqueles que ainda não despertaram a consciência consigam se reequilibrar e assim darem continuidade, como também nós, porque também cometemos falhas, também erramos, também necessitamos do concurso divino de Deus através daqueles que nos cercam, nos fazendo despertar, nos orientando os passos, não é? Então, sermos agradecidos, notar aquelas palavras que nos trouxeram equilíbrio para o nosso viver, né? E jamais sejamos o condutor da discórdia, né? Da intriga, da maldade, mas que sejamos aqueles que levem a paz e a esperança, que usemos a nossa voz para abençoar, né, a todos que nos cercam. E para, então, ilustrar essa lição de hoje, da nossa língua, né, o freio que diz Pedro que devemos trazer, sempre constante, usando então a vigilância, no livro Contos desta e d'Outra Vida, é o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que é o irmão que psicografou, e pelo Espírito o irmão X, a campanha da paz.
Então diz o nosso irmão X. Estabelecidos em Jerusalém, depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram as campanhas imprescindíveis às realizações que o Mestre lhe confiara. Primeiro, o levantamento de moradia que os albergasse. Entremearam possibilidades, granjearam o apoio de simpatizantes da causa, sacrificaram pequenos luxos e o teto apareceu, simples e acolhedor, onde os necessitados passaram a receber esclarecimento e consolação em nome do Cristo. Montada a máquina de trabalho, viram-se defrontados por novo problema. As instalações demandavam expressivos recursos, convocações, as sopesas diminuíram, campanhas para substituir as peças inutilizadas pelos obsessos, quando em crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de companheiros que desencarnaram. Campanhas para mais leite em favor dos pequeninos. Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para segurar a mantença da casa, reconheciam-se atribulados pela desunião que os ameaçava terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, fosse visto em prece na companhia de irmãs caídas, em desvalimento diante dos preconceitos, era indicado por instrumento de escândalo. Se Felipe dormia nos arrebaldes, velando agonizantes, desfavorecidos do arrimo familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos, que não lhe penetravam as essências das atitudes. Com o tempo, graçaram conflitos, despeitos, queixumes, perturbações, cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribulações alheias, provocando atritos de consequências amargas, junto dos quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, transfigurando os querelantes em trampolins de acesso à dominação deles mesmos. Partidos e corrilhos aqui e ali, cochichos e arrufos nos refeitórios, nas cozinhas, enredos e bate-boca. Discussões azedavam o ambiente dos átrios. Fel na intimidade e desprezo por fora no público que seguia de perto as altercações e as desavenças. Esmerava-se Pedro no sustento da ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência sem qualquer resultado encorajador. Por fim, cansado das brigas que lhes desgastavam a obra e a alma, propôs reunirem-se em oração a benefício da paz. E o grupo passou a congregar-se uma vez por semana com semelhante de finalidade. Apesar disso, porém, as contendas prosseguiam acesas. Ironias, ataques, remoques, injúrias. Transcorridos 6 meses sobre a prece em conjunto, uma noite de angústia apareceu em que Simão implorou mais intensamente comovido a inspiração do Senhor. Os irmãos sensibilizados viram-no engasgado de pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou o auxílio da divina misericórdia. Reconhecia a edificação do Evangelho comprometida pelas rixas constantes e esmolava assistência, exorava proteção. Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali diante deles, como se a parede à frente se abrisse por dispositivos ocultos para dar passagem a um homem. À luz mortiça que bruxeleava no velador, Jesus, como no passado, estava ali, rente a eles.
Era ele, sim, o mestre, mostrando o olhar lúcido e penetrante, os cabelos desnatrados à Nazarena, e melancolia indefinível na face calma. Ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro gemeu, indiferente aos amigos que o assombro empolgava. Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, mestre, para garantir a segurança de tua obra? Perdoa-me se tenho o coração fatigado e desditoso. Simão, respondeu Jesus sem se alterar, não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. Senhor, tornou Cefas, temos realizado todo o bem que nos é possível, segundo o amor que nos ensinaste. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. Sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, urge saibamos atender a campanha da paz em si mesmo. Senhor, esclarece-nos por piedade que campanha será essa. Jesus, divinamente materializado, espraiou o olhar percussiente na diminuta assembleia e ponderou triste. O equilíbrio nasce da união fraternal, e a união fraternal não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Conseguiremos a seara do serviço, conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência, aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância, empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós. E ante o silêncio que pesava profundo, o mestre rematou: Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós a luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Veja que lição bela que traz para nós, ensinamento precioso, principalmente nesse momento de dor que todos estamos vivendo. Então, manter a caridade da língua em nós mesmos. Só assim vamos conseguir, educar os nossos olhos, os nossos ouvidos, vamos conseguir educar os nossos sentimentos íntimos, vamos conseguir educar a nossa vida diante de tudo que nos acontece. Perante aqueles que ainda não despertaram a consciência, vamos ter para com todos os nossos irmãos, se assim o fizermos, o olhar de Jesus. Não criticou, não condenou, mas mais uma vez recordou a missão dele e de todos nós que ele nos delegou, que façamos aos outros tudo aquilo que queremos que os outros nos façam. Foi o que Jesus fez aqui na Terra, Nos ensinou com o exemplo do seu viver como nós devemos agir. Então, que possamos, nesses momentos, aproveitarmos toda a oportunidade que temos para viver na prática diária das nossas vidas o bem. Usar a nossa língua para abençoar, para bendizer a vida, para agradecer a Deus por tudo.
Não é só pelos momentos felizes, mas também pelos momentos difíceis, que nos traz lições preciosas. E muitas vezes é nos momentos de dor que nós despertamos a nossa consciência para o bem que deveremos realizar dentro de nós. Muitas vezes nós delegamos as lições para os outros, que os outros devem fazer o bem, que devem agir dessa ou daquela forma. Não, primeiramente nós. É através do nosso exemplo, daquilo que nós falamos, que nós vamos envolvendo também os nossos irmãos ao nosso redor a refletir. Não é condenando, não é criticando, não é maldizendo, né, que vamos auxiliar, mas vamos auxiliar com o amor. Disse Jesus que só o amor cobre a multidão dos nossos pecados, ou seja, dos nossos erros. Então, assim, vamos agradecer a esse irmão bondoso que constantemente nos relembra a cada um de nós os nossos deveres para conosco e para com aqueles que nos cercam, para conquistarmos a felicidade, para conquistarmos a paz e o equilíbrio das nossas emoções. Devemos refletir em tudo o que pensamos, em tudo o que falamos. Assim, Jesus, conscientes das nossas responsabilidades, nós te agradecemos e te rogamos que continue nos inspirando, nos auxiliando a mantermos o equilíbrio das nossas emoções, a não nos afastarmos da tua presença, a mantermos a vigilância constante no nosso pensar e no nosso agir, para que possamos manter a paz em nós e a paz naqueles que nos cercam. Que o teu amor nos envolva a todos. Nesse momento, te rogamos que abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs em estado gravíssimo, aqueles que já estão se recuperando, não só nos hospitais, mas também em seus lares, que a tua paz os envolva. Também os nossos irmãos médicos, enfermeiras, abençoe a todos, aqueles que cuidam da higienização, da alimentação dos hospitais, que estão nas recepções, nas portarias, todos aqueles, Jesus, que estão ligados à saúde, principalmente os que estão em linha de frente, atendendo e socorrendo aos que vão buscar o auxílio, o socorro para a saúde do corpo. Que a tua paz, Jesus, envolva todo o nosso país, não somente o nosso país, mas todo o nosso planeta Terra. Assim, Jesus, que o teu amor seja com todos nós, aonde estivermos. Em especial, Senhor, fazemos também uma rogativa. Abençoe os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. E aqueles, Senhor, que promovem, que provocam a dor e o sofrimento. Tende misericórdia, Senhor, que a tua paz e o teu amor os envolva hoje e sempre, que assim seja.